Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo com vocês. Peço que deixem o seu like, o seu comentário ou dislike se não gostar do vídeo, tá? Mas participe do canal para nos dar visibilidade no YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Jesse Owsen e Luiz Inácio Lula da Silva. Em primeiro lugar, eu não sei se vocês sabem quem foi Jesse Owsen. Os Estados Unidos vivia em 1936, uma das épocas mais conturbadas, com o racismo, o preconceito em super alta, a Ku Klux Klan, os assassinatos, tudo contra os negros, tudo que você pudesse imaginar contra os negros, os mais pobres e naquela época não se falava isso, né? Mas os homossexuais, por exemplo, né? E Jesse Owsen foi um atleta que em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, ele ganhou 4 medalhas de ouro. 4 medalhas de ouro no atletismo. E o que aconteceu com essas 4 medalhas de ouro? Qual o efeito dessas medalhas de ouro? Essas medalhas de ouro foi a vitória dos negros contra o nazista, contra o nazismo, contra Hitler. E uma forma de repensar a posição dos negros nos Estados Unidos. Foi Jesse Owsen quem abriu as portas para os demais heróis americanos, abriu as portas para que nós tivéssemos um presidente negro nos Estados Unidos, abriu as portas para que os Estados Unidos se tornassem a potência que é, com a participação da população negra e também dos mais humildes e homossexuais. Estados Unidos se tornou o sonho americano, mas tudo começou com Jesse Owsen, um negro simples que ganhou 4 medalhas de ouro e deixou um legado e uma lição aos americanos que nós, seres humanos, somos todos iguais, independente das nossas cores, independente das nossas religiões, independente do nosso lado político, independente de qualquer coisa, nós somos iguais. E os Estados Unidos, a partir daí, começou a ter uma mudança de comportamento contra o racismo, contra o fascismo, que hoje, né, já está voltando, né, depois que Donald Trump voltou a assumir o poder nos Estados Unidos. O calopsita que pretende destruir o planeta, pretende destruir o seu próprio país. E nós temos aqui, em contrapartida, uma pessoa que também veio de baixo, uma pessoa que veio do mais humilde possível modo de vida a ser tri-presidente do Brasil. Possibilitou uma grande mudança no comportamento do povo brasileiro. Possibilitou que os trabalhadores mais simples tivessem mais oportunidades, mais salário, mais alimento, mais estudo, mais saúde. Possibilitou e está possibilitando o desenvolvimento social e econômico do país, retirando milhões da miséria, transformando esse país num país de verdade, transformando o Brasil uma pátria unida, apesar daqueles que vivem dentro de uma bolha do ostracismo e da ignorância, que acham que o capital é tudo. E não é assim. O capital mal distribuído transforma o país numa porcaria. No Brasil, no primeiro trimestre de 2025,
já tem 17,7 bilhões de lucro no caixa com as ações de Luiz Inácio Lula da Silva, sem deixar de fazer nenhum programa social. Através de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos a primeira presidenta mulher derrubada por um golpe sujo da mídia convencional, que não suporta ver que os mais humildes estão tomando o lugar dos supremacistas, do imperialismo, daqueles que são patrocinados por órgãos americanos. Luiz Inácio Lula da Silva é o nosso Jesse Olsen, porque ele veio do nada e do nada se transformou no gigante que é. Então, vocês precisam ler um pouco para aprender quem são os heróis do mundo que mudaram a face do mundo, que mudaram o comportamento de seus países. Nós temos dezenas ou centenas de homens que lutaram pela liberdade do seu povo. Veja o que está acontecendo com Israel e a faixa de Gaza. Total falta de consciência humana, um desumanismo sem precedentes, ou melhor, com precedentes nazi-fascista. Então, Jesse Olsen e Lula deixaram um legado. Se não fosse Jesse Olsen, não teria havido Martin Luther King, não teria havido os grandes atletas americanos, não teria havido o fim da Ku Klux Klan, não teria havido a eleição do primeiro presidente negro nos Estados Unidos. E Lula deixará o seu legado também como um gigante que transformou esse país subdesenvolvido em um país desenvolvido, tecnológico, com educação, saúde, bem-estar, moradia, dando aos mais humildes a oportunidade de chegar aonde todos sonham em chegar. Um país livre, aberto, sem preconceitos, cada um cultivando aquilo que acredita, a sua religião, e reduzindo a criminalidade, porque a criminalidade só existe pela falta de condições de se manter num país tão desigual. Não é com violência que você vai vencer a criminalidade, é oferecendo aos mais pobres, aos menos providos de educação, cultura, que vem de berço, a oportunidade de se tornar alguém que fique marcado no registro da história como uma pessoa que deixou um legado para o seu bairro, para a sua família, para o seu município, para seu estado. Um legado de bondade, um legado de compartilhamento de benefícios. Uma luta que será sempre árdua, mas o bem sempre vencerá o mal. E o mal fica por conta da justiça, não de nós. Nós não temos nada a que ficar torcendo por esse ou por aquele. A justiça sabe o que faz. A nossa Constituição Cidadã de 1988 é bem clara. E tudo que fazem não deixa de ser ataques contra a Constituição. E o ataque contra a Constituição, ela é resolvido no Supremo Tribunal Federal e não em outro lugar. A guardiã da Constituição é o nosso Supremo Tribunal Federal. Mas o legado é de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o nome desse vídeo é Jesse Olsen versus Lula. Qual dos dois deixou um maior legado para o seu país? Deixará Lula ou deixou Jesse Olsen? Um importante cidadão americano que trouxe o início da compreensão e da importância dos negros para os Estados Unidos. Pensem nisso, reflitam e parem, por favor, saiam desta bolha estúpida,
neofascista. Sejamos irmãos, sejamos parceiros, sejamos companheiros e contribuamos para que o nosso país se torne um país de primeiro mundo. Unidos com os americanos, com os chineses, com os russos, com os alemães, com os franceses, com os ingleses, com os portugueses, não importa, não importa. O Brasil, acima de todos esses países, se tornará a grande potência econômica e, como nós desde criança aprendemos, o celeiro do mundo. Mas isso graças à política enérgica e correta, limpa de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. Pensem nisso. Um dia vocês vão me dar razão. Assim espero. Um grande abraço, paz e bem a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.